Olá, aluno, bem-vindo ao vídeo aqui. Hoje eu vou falar sobre um assunto sobre taxa de proporcional, que fala em juros simples, e taxa equivalente, falando de juro composto, tá? Então, bem-vindo ao vídeo aí. E se você gostar do vídeo, curte o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar aí o pessoal no aprendizado de matemática financeira. Então, o pessoal estava perguntando aí sobre como funciona essa questão de taxa proporcional e taxa equivalente. Então, a taxa proporcional, ela tem sentido para juros simples. Tá? Então, sempre juros simples, a taxa ela é proporcional. Por que ela é proporcional? Porque todos os meses é a mesma taxa. Né? Então, mês 1 é 2%, no caso aqui, qual a taxa anual de juros proporcional? A 2% ao mês. Então ela vai ser, todo mês vai ser a mesma taxa. Então ela é proporcional, a gente chama. Isso só tem sentido para juros simples. Né? Então aqui nessa pergunta podia estar qual a taxa anual a juros simples de 2% ao mês, né? Ou taxa proporcional. Então taxa proporcional é sempre juros simples, todo mês é o mesmo 2%, diferente do juro composto, tá? Então essa taxa proporcional aqui ela é muito simples calcular, certo? Então eu vou usar aqui o I como taxa, tá? Então aqui ele quer saber taxa anual, então eu vou usar o IA, ou seja, taxa anual, tá? Então aqui é só você pegar a taxa anual, você quer saber qual a taxa anual, né, juro proporcional, então basta você pegar, você tem aqui 2% ao mês, em um mês você tem 2%, e aí você tem que ter a mesma unidade, então você tem que transformar o ano aqui em meses, então são 12 meses, basta você pegar então o período, N, vezes a taxa que você conhece, né? A taxa que você conhece é ao mês, tá? 2% no caso ali. Então vai ficar I, né, é igual. Qual que é o período? Aqui vai ter que ser em meses, tá? Porque a taxa que está ao mês tem que ser, o ano também tem que estar ao mês. Então o mês vai ser 12 meses, né? Vezes o I, que é 2. Então, vezes o I, que é 2, então vai ser I é igual a 24, né? Aí 24%. Então, ao ano, isso aqui é 24%, bem simples de calcular. Se você tivesse dado ao ano 24, quer saber ao mês, é só você pegar 24 dividido por 12. Então aqui não tem muito segredo para você calcular essa taxa proporcional, é bem simples mesmo, é um cálculo simples. O que muda um pouco aqui é quando você vai para a taxa equivalente, que agora você entra na questão de juro composto. É um pouquinho mais complicado, por quê? Não é só você multiplicar pela quantidade de meses, você tem que fazer um cálculo aqui, tá? Eu vou fazer, tem várias formas de fazer isso aqui, mas eu vou fazer usando uma fórmula, e é uma fórmula, assim, bastante objetiva, tá? Então aqui, ó, qual a taxa anual de juros equivalentes, e agora é juro composto, tá? De 2% ao mês. É o mesmo exercício, só que aqui é equivalente, que fala de juro composto, e aqui é proporcional, que é juros simples, né? Então, qual é a fórmula que a gente usa? Eu já vou pegar ela bem simplificada, tá? Então, vai ser, às vezes em outras literaturas você vê ela mais longa, mas aqui eu vou pegar ela bem simplificada, tá? Então, vou usar o mesmo termo aqui, o I, e vou colocar o A como ser anual, tá? Então, a taxa anual é igual, tá? Aí você abre parênteses, 1 mais o I, tá? Que você conhece, esse I aqui você conhece, elevado ao tempo desconhecido, que a gente diz, dividido pelo período conhecido, tá? Então aqui tem um detalhe, e aí você tem menos 1, tá? Menos 1. Então aqui vamos explicar um pouco. Então esse IA aqui é a taxa anual que eu quero saber, tá? Aqui eu tenho o 1 mais a taxa que eu conheço, que é a taxa mensal. Vou colocar o Mzinho aqui, tá? Taxa mensal. Esse N aqui é o meu período. Aqui eu chamo de período desconhecido. E aqui eu chamo de período conhecido. Menos 1. Aí deixa eu explicar aqui. Eu fiz um vídeo aí falando sobre fator multiplicador. Então, isso aqui é um fator multiplicador. Eu tenho 1 mais o i. Qual que é a função do 1 aqui? Às vezes a pessoa pergunta. O 1 é o inteiro. É como se eu tivesse um capital, é o que eu estou colocando, tá? O que eu tenho. Ou é o 100%
do meu capital, se eu fosse pensar em dinheiro aqui, tá? Mais o I é a taxa, então seria meu capital mais a taxa que eu vou ter o todo, certo? Então aqui é o 1 é meu capital, aqui é o I, que eu conheço, que seria 2%, tá? E aqui é o tempo. Já já eu vou mostrar melhor isso aqui, como que funciona. Menos 1, porque no final, como você está colocando valor aqui, está colocando 1, está somando com 1, depois você tem que tirar 1, porque o 1 você já tem, você só quer saber quanto que vai render. Você não quer saber o montante, você quer saber o tanto que vai render, tá? Então depois você soma com 1, depois você tem que tirar 1, certo? Então vamos continuar aqui. O IA, né, que é a minha taxa anual, é igual a 1 mais... Aí lembrando, aqui, pessoal, você tem que dividir o 2 por 100, porque é 2%, então você divide por 100, tá? Que vai ser 0,02, certo? Então vai ficar, abre parênteses, não pode esquecer disso aqui, mais 0,02. Aqui você tem o período desconhecido e o período conhecido. Então, você tem que o período conhecido é um mês, ó, a 2% ao mês, quer dizer que é um mês, tá? Um mês. O período desconhecido, o que você quer saber, é anual. Só que como aqui está ao mês, aqui também tem que vir ao mês. Então, se é ao ano, um ano tem 12 meses, tá? Então, você coloca o 12 aqui. 12 menos 1. Muito bem. Então, IA é igual 1 mais 0,02 é igual, né, a 1,02 elevado a quanto? 12 dividido por 1. 12 dividido por 1 é o próprio 12. Então aqui você já pode colocar 12 direto. Menos 1, tá? Então é assim que fica. Agora vamos para os cálculos. Aqui vai ficar o IA, que é taxa anual, é igual. Aqui quando você pega 1,02 elevado a 12, vai ser 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02, 12 vezes, tá? Então aqui se eu for fazer esse cálculo vai ficar muito longo esse cálculo aqui, tá? Então você pode fazer na sua calculadora esse cálculo, né? Então aqui eu já fiz na calculadora, então aqui vai ficar 1, vírgula, eu vou arredondar aqui, 2,68, tá? Então vai ficar isso, menos 1, correto? Então vai ficar 1,268 menos 1. Então, o IA é igual, agora eu tenho que tirar 1 daqui, ó, 1,268 menos 1 vai ficar 0,268, correto? Aí, o que eu tenho que fazer? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que transformar em porcentagem. Se eu cheguei aqui, como eu dividi por 100 aqui o 0,2, o 2, eu dividi por 100 que deu 0,02, como eu dividi por 100, aqui agora, para voltar, eu tenho que multiplicar por 100, tá? Então, a minha taxa anual vai ser igual. Quando eu multiplico aqui por 100, essa vírgula anda duas casas, ela vem para cá. Então, vai ficar 26,8%, tá? Ao ano, certo? Então, ao ano. Observe que a taxa equivalente, como é juro composto, ela sempre vai dar mais, né, do que a taxa proporcional. Ó. Aqui deu 24% ao ano, que é a taxa proporcional, juros simples, e aqui, como é taxa equivalente, que é juro composto, dá um pouquinho mais, sempre assim, tá? Então, assim, você calcula, né, qual a taxa anual do juro equivalente a 2% ao mês. Agora vamos para esse aqui, pessoal. Ó, taxa anual, 48%, né, ao ano, para trimestral, tá? Eu vou chamar de IT, ou de trimestral. Eu vou aplicar aqui a taxa equivalente, tá? Mas dá para aplicar também, a taxa proporcional. Como que seria a taxa proporcional? Eu só pegaria, eu tenho que transformar em trimestre, eu sei que um ano tem 4 trimestres, correto? Tem 4 trimestres. Então eu vou pegar 48, divido por 4 e já descubro quantos por cento é ao trimestre, tá? Então aqui é muito simples, para fazer essa proporcional é simples. Vamos fazer a trimestral aqui para equivalente. Então vou usar o IT aqui, ó, vou usar IT, tá? Igual a, abre parênteses, 1 mais o I que eu conheço, né? Elevado a ND dividido por NC menos 1, tá? Então já expliquei o que significa o 1,
que é o meu todo, mais o I, né? Que é o que vai aumentar aqui. Aqui é o período, né? Período desconhecido, período conhecido, menos 1, porque como eu somei aqui o que eu tenho, esse aqui é o que eu tenho, né? Que eu somei, agora eu tiro, porque eu quero saber só quanto que eu ganhei. Então, vai ficar aqui o IT, que é a taxa trimestral, é igual a 1 mais o 48 aqui eu tenho que dividir por 100, tá? Quando você dividir aí vai dar 0,48, tá? Elevado a, agora aqui eu tenho detalhe, ND e NC. Aqui o ND eu não conheço a taxa desse período, tá? Período desconhecido, eu não conheço a taxa, só que eu quero o quê? Eu quero um período, ou seja, eu quero um trimestre, né? Eu quero para um trimestre, certo? E o NC eu conheço, é anual, tá? É ao ano, é um ano. Só que como aqui está ao trimestre, eu coloquei um trimestre, eu tenho que transformar ano em trimestre. Aí eu pergunto assim, quantos trimestres tem um ano? Um ano tem 4 trimestres. Tá? Então eu coloco 4 aqui, menos 1. Aqui é a importância de você colocar ND, tá? Existem outras fórmulas que não trazem isso para você, mas aqui está a importância disso tudo, correto? Então vamos continuar aqui. Vamos lá. A taxa ao trimestre é igual. Então, quando eu tenho 1 mais 0,48, eu vou ter 1,48, tá? Aí aqui, como vocês vão fazer com calculadora, se fosse um concurso, aí ele já daria alguma manobra aqui ou alguma informação para vocês resolver aqui, tá? Mas como vocês podem fazer pela calculadora, você pode pegar aqui, ó, 1 dividido por 4, daí isso aqui, 1,48 elevado a 0,25, tá? Isso é menos 1. Isso aqui é fácil fazer na calculadora. Então, a taxa trimestral, ela é igual. Quanto que é 1,48 elevado a 0,25? Vou fazer aqui na calculadora. 1,48 elevado a 0,25. Igual. Vai dar 1,1029 aqui, tá? Vai dar 1,10. Vou colocar 4 casas após a vírgula aqui. 29, tá bom? Menos 1. Então, a taxa trimestral vai ser igual a, isso aqui menos 1, vai dar 0,1029, correto? Aí, como eu tinha dividido aqui a minha taxa por 100, então agora eu multiplico por 100 aqui de novo, vou fazer aqui em cima. Então, o IT é igual, quando eu multiplicar aqui por 100, essa vírgula vai vir aqui, né, entre o 10 e o 29, vai ficar 10,29%. Então, aqui é a taxa trimestral, tá? Então, aqui eu encontrei a taxa trimestral. Tá vendo como que você calcula taxa equivalente e taxa proporcional? É assim que você usa essa forma. Aí, às vezes, o aluno pergunta assim, mas para que serve isso? Né? Justamente, vamos supor que você sabe lá qual que é a taxa anual. Né? Você vai pegar um empréstimo, você tem lá a taxa de 15% ao ano. Aí você quer saber, tá, mas quanto que isso significa ao mês? Então, aí você usa essa equivalência, esse cálculo para você saber a taxa equivalente ao mês. Ou você sabe ao mês, mas você quer saber ao ano. Então você faz essa transformação para saber quantos por cento você vai pagar ou receber ao ano. Então é só mais para fazer essa transformação. De ano para o mês, do mês para o ano, ou de trimestre para anual, de semestre para anual. Então você usa essa regra aqui, beleza? Então é para isso que serve essas fórmulas aí. Joia, gente? Se gostar do vídeo, curte o vídeo. Se souber de alguém mais que precisa saber sobre isso, compartilhe e tamo junto.